Hoje, mais um dia, mais um momento, mais um instante, todo dia, uma live durante a pandemia. Espero que hoje a gente tenha uma boa conexão, que a gente tenha realmente boa chance de conversar bem claramente com o PJ Contrabaixo do J Quest. Não é para qualquer um não. Hoje nós vamos conversar com o PJ do J Quest, tá certo? Tá bem, BJ? Beleza? Como é que tá, galera? Nós estamos muito bem, agradecendo muito a sua participação hoje aqui com a gente, porque Legal, vai ser bacana. você é um cara que a gente tem muito respeito. Você conseguiu fazer algo muito difícil para o instrumento contrabaixo, que é imprimir uma marca, imprimir uma qualidade no instrumento a ponto de ser reconhecido no meio de uma gravação. Isso é algo para o instrumento importantíssimo e muito difícil para o instrumentista, e você sabe claramente do que eu estou falando, né? Tem baixistas que você ama, que você bota o disco e esse baixo é de fulano. Que bom, obrigado. Foi sem querer. Vamos começar com a sua história de vida. Você nasce em Minas, mas vai cedo para Brasília. Como é que é a saída para Brasília? Como é que é essa sua chegada em Brasília? Cara, eu nasci em Minas Gerais, em Corvelo, que é interior de Minas, 100 quilômetros de 120 quilômetros de Belo Horizonte, né? E naquela época, década de 70, o meu pai era dentista. E apesar dele ser do interior de Minas Gerais, ele era da Marinha. Poucas pessoas, às vezes as pessoas não sabem que Marinha também é de rio, não é só de mar, né? Então, meu pai mudou para Brasília, me levou para Brasília na década de 70. Quando eu tinha 8 anos, minha mãe me colocou na Escola de Música de Brasília. Aí começou minha paixão por música, né? Comecei tocando flauta doce, Mas lenta. desculpe só uma coisa, PJ. Para sua mãe colocar você na escola aos 8 anos, tem um motivo, cara. Ou você era bagunceiro demais, ela queria que você acalmasse, ou você já demonstrava uma qualidade, alguma coisa que chamasse a atenção da sua mãe, ou você se apaixonou por algum som, alguma coisa. Ninguém vai para uma escola de música aos 8 anos se não tiver um estalo. O que aconteceu ali? Eu acho que foi feeling da minha mãe, porque você tem toda a razão. Não tem um motivo, ainda mais naquela época, década de 70, né? 78, 77, eu não tinha, tipo assim... E teve uma coisa engraçada também, minha mãe, ela, como era naquela época, naquela época eu acho que todas eram, quase todas as mulheres eram donas de casa, né? Uma coisa inconcebível hoje, que eu também acho errado. Ainda bem que mudou isso, né? Todos têm direitos iguais, todos têm que, né, buscar seus sonhos. Minha mãe era uma dona de casa típica, então ela ficava por conta da gente. Teve outro fato engraçado também, cara. Ela me colocou na aula de tênis, também por essa idade, 9, 10 anos. E naquela época, né, não tinha didática, né? Os professores não tinham muita didática. Na terceira aula, o professor falou assim para ela: aproveita que ele é novo, tira ele do tênis e pede para ele fazer outra coisa. O que é engraçado nessa história? Que a raquete de tênis, né, que eu comprei, não usei, eu comecei a usar para fazer air guitar. Que ótimo. Ficava o dia inteiro ouvindo ali. Pô, naquela época, cara, começando a ouvir Kiss, né? Depois Iron Maiden, e com Rush, e fazendo air guitar lá. Então, já foi outro feeling dela, né? Sem querer. Legal. Aí com 8 anos você entra numa escola, e nessa escola, que lógico que começa uma introdução musical, uma musicalização, uma coisa bem lúdica para um guri de 8 anos, mas aí você já sentia alguma coisa? Eu vou te falar que eu fiquei na escola de música 2 anos só. Até porque não era tão lúdico assim. Era bem, quase que marcial, assim. Chega É para a mesmo? tocar. Naquela época, cara, não tinha essas coisas de hoje. Né? Era muito raro ter um tipo de educação mais liberal ou mais lúdica. Assim. Era muito direto as coisas antigamente. Né? Então, eu fiquei lá uns 2 anos e saí. Mas, cara, me despertou um sentimento. Que eu falei, cara, eu adoro música, porém, eu não quero seguir. Podia ter seguido, né? Seria até melhor para mim se bobeasse. Mas eu não gostei do método, como era ensinado na época. Aí eu parei,
né? E depois minha irmã começou a tocar piano também na escola de música, né? Minha irmã levou mais a sério. E eu começava a brincar no piano com ela. E ela tocava muito bem, ela lia bem. E com aquele boom das bandas de Brasília, nos anos 80, cara, eu falei, caramba. Aí quando eu tinha 14 anos, eu falei, eu quero um baixo. Né? E já com essa... Mas por que o baixo? Por que você fala assim, eu quero baixo com 14 anos? Geralmente quero uma guitarra, eu quero balançar o cabelo. Como é que é? Apesar, desculpe. Você falou que estava em Brasília, anos 80, e era muito ligado àquele movimento do punk rock brasiliense, e aí eu começo a entender um pouco o baixo. A pulsação do punk rock. E, cara, teve uma coisa engraçada, né, que eu gostava muito do Steve Harris também, que foi um dos primeiros LPs que eu comprei, foi Queen e Iron Maiden. Foram esses três, Queen, Iron Maiden e Rush. Eram duas bandas que eu gostava muito. Né? E eu lembro que eu gostava de Another Bites Dust do Queen por causa do baixo. Baixo puro, baixo puro. Eu sabia muito pouco que era baixo naquela época, mas gostava daquele som. Depois que eu fui saber que era baixo. Porque aquilo era 1981, 80, né? O The Game do Queen. Depois eu era o Maiden com o Steve Harris, eu comecei a ouvir mais o baixo, porque tinha um amigo meu que tocava. E depois veio esse movimento, né? Do punk, do post-punk. Comecei a gostar muito do The Cure tinha muito baixo alto, né? O punk e o post-punk tinha muito baixo alto, né? E eu pedi um baixo Janine Sonic, daquele que não tem escala, né? O braço, a madeira do braço é a madeira da escala. E comecei a tocar em Brasília. Naquela época, né? Hoje eu conheço os caras, são meus amigos, Dado, Bonfá, o Dinho, né? O pessoal do Capital, o Felipe Seabra, que era do Plebe. Naquela época, eles são uns 4, 5 anos mais velhos. Ih, você era um menino perto deles. Esse cara tinha 20, já tinha 14, então não dava para andar com os caras. Hoje não tem nenhuma diferença. Então eu ficava ali não conhecia eles naquela época, né? Então eu ficava ali na retaguarda, montando minhas bandinhas em Brasília. Até que eu mudei para BH em 88, que eu passei em engenharia civil, mas não larguei a música. Mas antes de você ir para Belo Horizonte, você disse agora, eu toquei em umas bandinhas lá e tal. Mas tocava o quê? Nos bares? Chegou a montar uma banda legal? Chegou a levar a sério a banda em Brasília, cara, antes de voltar para BH? Eu sempre levei muito a sério as coisas, né? Tudo que eu fiz assim, eu acho que até que, às vezes eu até exagerei, assim, porque mas levava a sério. Para mim, a faculdade, passar no vestibular e tocar, tinha o mesmo peso. Então, tipo assim, eu era muito determinado com as coisas, né? Eu não sei se cabe agora falar uma coisa. São 25 anos do primeiro disco do Jota Quest. E durante esses 25 anos, eu sempre fui perguntado por que o Jota fez sucesso. Então, cara, e se manteve, né? Então, eu falei, antigamente eu falava assim, talento, não, mas será que esse talento não é muita prepotência falar que é talento? Sorte, eu falei, também, uma sorte também. Então, eu fiquei anos tentando responder. Cara, e esse ano, eu acho que esse ano eu cheguei à conclusão, cara, eu acho que a gente deu certo porque a gente se esforçou muito, sabe? Eu acho que quando você se esforça para fazer alguma coisa na sua vida, esforço próprio físico, deixa de fazer, de divertir, perde noite, você já automaticamente sai dos 95% dos normais. E por apenas esforço próprio, você cai nos 5% dos especiais. Aí que vai entrar a sorte, vai entrar quem indica, né? Porque às vezes você não está preparado, tem quem indica, não adianta nada. E até Deus vai entrar só nos 5%, porque Deus não vai ajudar ninguém que não quer, né? Então é por aí. Pô, ótimo, grande leitura, gostei muito, obrigado. Eu não iria te perguntar por quê, mas você já me disse, tá ótimo. Aí você vem para Brasília, você vem para Belo Horizonte, sai de Brasília, vem para Belo Horizonte por uma questão de estudo, passou na faculdade, tem que estudar, a família volta, mas tem alguma coisa que me incomoda, quero entender. Lá em Brasília, a sonoridade punk rock total. Sou nervoso. Todo mundo punk rock com inglês. cara, Naquela época era punk rock. Cara feia, cara emburrada, tocando pesado. E a sonoridade do Jota é justamente soul music, black music, rhythm and blues. Aonde é que está a diferença? O que aconteceu com aquele moleque que sai de Brasília, debaixo do guarda-chuva do punk rock, e que começa a fazer sucesso
numa banda funkeada. Não foi tão assim, tá? Não foi assim, não mudei de fase de uma hora para outra, não foi assim. Em Brasília, comecei a ter aula com o único professor que eu tive, né, que eu considero que foi o meu único professor, chama Dunga, que é um dos maiores baixistas hoje de música pop, né? Tocou com o Lu Santos, ele mudou para o Rio. E praticamente nos anos 90, o Dunga gravou todos os baixos de música pop do Brasil. E o Dunga, uma vez, nessas aulas que eu tinha com ele, em Brasília, no Teatro Galpãozinho, eu ia a pé, ele me deu uma fita cassete de uma banda pop, funk, que chamava Level 42. Maravilhosa. Não é nenhuma banda tão famosa assim, não, mas tipo, fez Mas é fenomenal. E eu comecei a ouvir um cara tocando baixo, funkeado, muito com slap. E que cantava junto com o baixo, inclusive. Cantava e tocava. Aí é que tá. Eu comecei a ouvir. E comecei, cara, que legal esse tipo de som. Eu comecei a me dedicar. Só que naquela época não tinha nada, não tinha, praticamente nem VHS tinha, não tinha internet, YouTube, não tinha nada. Revista era Showbiz e acabou, Som 3 acabou. Aí eu falei, caramba, essa banda, o cara toca baixo pra caramba. Depois de um ano, cara, que passou um clipe do Level 42, que eu fui ver que o cara tocava baixo, cantava e era branco. Que pra mim era um cara no baixo e um negão cantando. Aí eu falei, caramba, que cara mais louco. Era o Mark King, né? E esse cara que me despertou essa vontade de falei, cara, não vou ficar tocando de palheta a vida inteira. Apesar de eu gostar muito de tocar de palheta hoje também. E essa transição que eu abandonei um pouco o estilo punk rock de tocar, mas mantive aquela essência do punk rock, do yourself, daquela raiva que tem. Eu toco com um pouco de raiva também, quem me vê tocando ao vivo sabe disso. Com certeza. Eu não sou um cara cool tocando, sabe? Então, tipo assim, eu acho que misturei os estilos no Jota Quest. Quando eu vi Não, a resposta foi dada, E aí essa sonorização, esse som te leva a uma curiosidade e que te leva a pesquisar e que começa um ouvir o outro ouvir um e você amplia o seu leque. Exatamente. E aí Perfeito. vem para BH, entra uma banda já com o Paulinho, que é o batera do Jota Quest, que já morava em BH, que chamava Primavera de Praga. Apesar do nome anos 80, já era uma banda que tinha um som funkeado pop. Eu saio dessa banda com o Paulinho e a gente monta o Jota Quest. E o resto aí é aquela história, né? Dá pra ficar aqui tamanho. Tá, mas tem uma história do Jota Quest, que a gente vai falar pouco do Jota Quest, que eu quero falar mais de você, mas tem uma história que eu quero que você limpe para mim, se você puder. Pra você ter uma ideia, já conversei aqui com o Marcos Túlio, estou conversando com você, conversei com o Paulinho já, e o Márcio está aí marcado para a gente. Eu vou até ver qual é o dia do Márcio aqui, para não falar besteira. O Márcio deixa eu ver direitinho, o Márcio é dia 7 de agosto. 7 de agosto eu estou com o Márcio. Eu quero que você me diga uma coisa. $750. O que significa isso para você? Não, foi uma grana, no contexto, foi a grana que meu pai me deu para comprar um baixo importado, né? Foi quando ele viu que eu estava em Brasília ainda. Ele viu que eu estava me dedicando para aquele Janine Sonic, né? Não, era o Janine Sonic. Era o Janine Sonic. Ele viu que eu estava me dedicando com o Janine Sonic e ele me deu essa grana para comprar eu comprei um Fender, de um guitarrista famoso de Brasília. Putz, cara, eu tô ficando velho, não tô lembrando dos nomes mais, cara. Como é que ele chamava? E comprei um Fender Jazz. Se foi isso, a resposta é essa. É isso que você quer. Mas eu acho que tem um outro $750 na sua vida, que foi quando vocês se reuniram, finalmente vocês encontraram um vocalista da banda. Vocês tinham uma gravação semanas seguintes e precisavam fazer uma vaquinha para bancar a gravação. E o cara chegou cheio de marra, esse vocalista chamado Flauzino chegou cheio de marra, você vai ter que desembolsar de $750 aí para poder continuar o nosso trabalho. Cara, isso é vero? É vero, esse fato foi engraçado. Porque a gente tinha um vocalista, já no Jota Quest antes dele, né? E a gente tinha marcado uma gravação. Aí, o cara saiu, tipo assim, 15 dias antes da gravação. Não sei, não vou lembrar quanto tempo foi. Sei lá, um mês antes, sei lá. E a gente não queria desmarcar essa gravação, porque uma fominha para gravar. E o Rogério aparece. E o Rogério
né, ele não tinha, né, naquela época, muito que a gente queria, né? Ele era um cara assim, mais MPB, mais rock Brasil. E a gente, o Jota Quest era muito radical, queria muito soul, né? Aquela voz. Pô. Mas tinha uma banda naquela época que estava estourada, que era o Jamiroquai, e ele tinha um timbre mais ou menos igual ao do J.K., que é o vocalista do Jamiroquai, ou Jamiroquai. Verdade. E a gente falou assim, cara, dá para ficar, fica aí, né? Vamos lá. Dá pro gasto, dá pro gasto. Só que a gente tem uma gravação semana que vem, tem que ter uma grana também. Aí ele tem não, era 150, eu tenho 150 dólares, tá dentro, ficou, beleza, morreu o assunto. E foi. Mas ele tem um carisma muito grande, cara. Ele é um excepcional. É excepcional o cantor, e eu estava aqui fazendo um levantamento hoje de bandas. Rogério não desafina, né? Ele não desafina. De bandas que estão juntas desde o princípio, com a mesma formação. Queria que você me ajudasse e o pessoal que está nos acompanhando também. Outro dia eu falei de duas apenas, e aí eu depois fui lembrando de outras bandas. Vocês, Jota Quest e o Skank, que apesar de estar anunciando que está no suspiro final aí, partindo para um outro caminho, ainda é uma banda que se mantém junta com a mesma formação desde o princípio. O Roupa Nova é outra. E Paralamas do Sucesso é outra banda que tá... Eu não lembro demais. Se você lembrar... Cara, é difícil, né? Difícil. Eu nunca parei para pensar. Será que tem outra? Eu acho que não. Se tiver, vamos lembrando. Aí o que acontece? O que acontece nesse meio tempo na sua história? Você encontra uma sonoridade, você encontra uma levada, você encontra um toque, você encontra um groove, você encontra uma batida, uma swingada, que é muito característico do Jota. E a gente sabe que a cozinha, a batera e o contrabaixo, nesse tipo de sonorização, de sonoridade, é a base do negócio. Como é que você acha esse som? Como é que você já parou para pensar, porra, ou isso é tão natural que você nunca parou para pensar das suas raízes e aonde que você pegou essa manha? Cara, eu acho difícil de ter uma explicação. Eu acho que você toca Beatles, você sabe que o som, na verdade, o som vem de dentro, né? Às vezes as pessoas me perguntam como é que você fez aquela linha de baixo. Eu falei, cara, eu cheguei e fiz. Foram raras linhas de baixo que eu fiquei pensando como é que eu ia fazer, que levei para casa, sabe? Na moral, saiu na hora, que é uma linha marcante. Encontrar alguém também saiu na hora, que é uma linha marcante. Então, tipo assim, Fácil também, que é uma balada, que tem uma linha marcante também. Eu acho, cara, que talvez, é difícil falar de mim, mas, cara, talvez pelo como é que se diz? Pelo mix de coisas que eu ouço, sabe? Sempre fui muito eclético, sabe? E quando eu ouço um som, eu analiso muito bem o som, cara, desde criança, sabe? Eu fecho o olho assim, eu tento pegar aquela energia do som, aquela coisa espiritual do som, eu ouço onde é que está o baixo, onde é que está a guitarra, onde é que está o chimbal, e fala que legal, cara, essa música, o chimbal está pro lado direito, sabe? Nos Beatles dá para você fazer muito bem esse exercício, né? Cara, ouvindo muita coisa e tirando o que eu gosto. Eu falo assim, a música pop, ela é muito pouco estudada pelos instrumentistas, muito pouco. Porque geralmente o instrumentista, ele estuda o jazz, estuda o samba, estuda o baião, leva aquilo a fundo. Aí fala assim, não, o pop e o rock não precisa estudar porque é fácil tocar. Né? O baixo no rock é só tônica, no pop, cara, lê do engano. O baixo no pop, vamos falar do meu instrumento, é uma das coisas mais legais que existe na música. Principalmente os baixos dos anos 80, né? Tirando os Beatles, tá? E os clássicos dos 70, os baixos dos anos 80 são geniais. Eu fico aqui dias enumerando linhas de baixos magníficas, muito pouco estudadas, muito pouco exploradas, né? Às vezes o cara nem conhece, né? Então, acho, cara, que talvez isso seja uma fonte que a galera precisa beber mais, baixisticamente falando. Eu acho que é a quarta live que eu faço e falo isso. Cara, estude, se o baixista é profissional,
estudo o jazz, estudo o baião, estudo as levadas soul dos anos 70, mas estudo os baixos dos anos 80. Ali, cara, tá todo o segredo do pop. Tá, quando você fala do baixo dos anos 80, você lembra o quê? O Liminha com Fugaz? Cara, Estou falando de brasileiro, tá? Liminha com Fugaz. Liminha com Você... Fugaz, Negrete com o 2, o Legião, Bibi Ribeiro com Meu Erro, Dois Elefantes. A gente pode falar Humberto Gessinger com Infinita Highway. Putz, tem tantos baixos legais. Cara, o baixista de uma banda que chamava Tóquio, Linda Garota de Berlim, essa música tem uma linha de baixo sensacional, virtuoso total de slap com dedo. Verdade, bem lembrado, bem lembrado. Paulo Ricardo no EPM tinha as linhas geniais, né? Cara, tem tanta coisa legal. O Liminha nem se fala, né? O Arthur Maia, que é um cara que conseguiu navegar muito bem no jazz, no pop, no MPB, que é uma coisa raríssima, sem pegar ranço, né? Levar o ranço de um estilo para o outro. Ele sempre conseguiu fazer isso, é muito difícil o cara conseguir fazer isso. Cara, é infinito, cara. Tem, porra, Lee Marcucci, né? Com a Rita Lee, Jamil Joanes também, sabe? São... Agora, no pop mesmo, vamos estender para os anos 90, né? Tem tanta coisa legal nos anos 90 também, né? Então, acho que sem contar o baixo da música americana e inglesa, né? Que é aí que a gente fica até amanhã. Né? Então, porque, olha só o que você está colocando, vamos agora para o lado de cá, o lado do ouvinte, porque você tem um ouvido de músico. Então, quando você lembra do Jamil, quando você lembra do Lee Marcucci, quando você lembra de Paulo Ricardo, Bi Ribeiro, ali tem um ouvido do músico. Mas, do lado de cá, o nível de gravação que chega, ou que chegava dos americanos para a gente, era tão superior ao nível de prensagem, nem digo a captação ou mixagem, não estou discutindo masterização, estou discutindo a prensa final que eu ia na loja e comprava. Eu botava um produto brasileiro, aí você botava o Queen da vida, o som aberto, o baixo vem na cara, a bateria está na sua... Isso também é um problema sério para você, músico, que se rasga na... Agora nem tanto, já mudou muito isso, mudou muito. Isso era um problema, eu vou te falar que às vezes não era nem problema da qualidade de gravação, não. Era do material. Você pega um vinil hoje, eu ouço vinil pra caramba, você pega um vinil dos Beatles hoje, nacional, dos anos 70, 80, você põe o mesmo vinil americano, japonês, então tem uma diferença enorme. Né? Um dia eu fiz um teste com o disco do Rush Power Windows, peguei o nacional que eu tenho lá em casa e peguei o novo, e peguei o americano da mesma época, que eu tenho os dois. Cara, parece outra banda tocando. Né? É verdade. E nós temos também que ver que a música brasileira ela tem um estilo de mixagem, né? Que é muito diferente do gringo. A música brasileira, no geral, tanto a MPB quanto a música pop brasileira, o vocal é alto pra caramba. Né? É estupidamente alto. Você pega uma música americana, um hit americano, de qualquer época, você pega o vocal, às vezes, até mais baixo que o arranjo. Né? Então, é diferente o tipo de som, a linguagem é diferente. Talvez o inglês, cara, seja mais musical que o português, e mais fácil de entender que o português. Né? O português é uma língua complexa, né? Uma língua que você conjuga muito, eu volto, vai, tem aquela loucura toda. Né? Tem a mesa é masculino, a mesa é feminina, o sofá é masculino. Explica isso para um gringo, a mesa é feminina, tá louco? Por quê? Cadê o peru do sofá? O sofá é masculino. Né? Então, tipo assim, são várias coisas. Mas eu também confesso que a música brasileira foi aprendendo, né? O baixo não é um instrumento brasileiro, a guitarra não é um instrumento brasileiro, nem a bateria é um instrumento brasileiro. Esses instrumentos eles foram incorporados na música brasileira. O tropicalismo trouxe isso muito, trouxe a guitarra para o meio. Foi até uma polêmica na época. Então, a gente adaptou os instrumentos muito bem à música brasileira. E os músicos brasileiros hoje são os melhores do mundo, né? Um dos, se não for os melhores. Vocês recentemente fizeram uma turnê muito marcante, acho que 2, 3 anos, que foi o acústico. Lá atrás, quando era moda fazer acústico, vocês não embarcaram nessa história, até porque acho que o Jota era muito novo, no momento em que
a mania do acústico, do Unplugged, tomou conta do mundo. Acho que vocês tinham 2, 3 discos, então acho que não valia nem a pena fazer um acústico. Mas agora, recentemente, nos últimos 3 anos, vocês fizeram um acústico e o arranjo desses acústicos foram assinados pelo Liminha. Liminha, além de um excelente produtor, um exímio arranjador, baixista, né? Baixista dos Mutantes, cara. Baixista de um monte de gente importante. Na hora de fazer esses arranjos, você se achou beneficiado pelo Liminha ou não? Cara, eu sempre me dei muito bem com o Liminha, né? Muito. Sou amigo pessoal dele, sabe? Admirador. Eu nunca tive problema com o Liminha, assim. Ele sempre foi um cara que me ajudou a fazer algumas linhas de baixo, né? Ele sempre foi um cara que comprou minha ideia, né? De usar muito slap. Ele nunca me encheu meu saco, porque tem produto que você vai dar slap, o cara pra tocar no chão de susto. E eu adoro slap. Aí, cara, eu nunca tive problema com o Liminha. Sempre foi quase que um irmão, assim, sabe? Eu acho que o acústico, quando você faz um acústico, a banda é assim, o arranjo não pode sobressair a canção, né? Em princípio. Então, eu ouvi muito, eu tive uma dificuldade muito grande no começo do acústico, porque eu sou, como diz, né, eu tenho essa pegada punk, meio rebelde. Então, tipo assim, tem hora que eu fico até meio, putz, não, mas não, tá muito violão, pelo amor de Deus, cadê a guitarra? Adoro guitarra, cadê a bateria? Cadê o meu baixo sapecando? Aí eu fui me acalmando. Falei, deixa o seu lado punk, heavy metal de lado e vamos ouvir. Fui me acalmando, fui ouvindo. E fui tentando, né, matreiramente, sorrateiramente, entrar ali dentro. Encaixando uma coisinha aqui, outra ali. Ele falou, dá certo, ó, ninguém me reclamou, vamos colocar. E fui indo. E eu falei até com o Paulinho, a gente virou, no acústico, a gente virou entrador de meio de música, né? Que tu começa com o violão, a guitarra no meio, pro baixo a bateria. Mas tá tudo bem. E achei legal a experiência, embora não seja fã de projetos acústicos, sabe? Não sou mesmo. Mas eu acho que toda banda tem que ter, mas eu não ouço quase nada de acústico. Um cara que fala assim, quer ouvir a versão acústica do Larry B com Paul McCartney? Não quero, quero ouvir dos Beatles ou do Paul McCartney ao vivo. Eu sou assim. A roda de violão. Mas muda muito para você. Violão, odeio roda de violão também. Quando alguém pega o violão para tocar, meu Deus do céu, vamos para um som, galera. Mas é do jeito, cara. Eu gosto de volume, eu gosto da estamina, eu gosto daquele negócio, sabe? Pegar o instrumento, é meu jeito. Mas eu respeito a minha banda. E eu acho que o acústico foi do caramba. Repetiria, mas acho que deu. Mas foi difícil para você o baixolão, o contrabaixo acústico, muda para você? Eu não estou dizendo nem se você gosta ou se você não gosta. Muda para o baixista, muda muito radicalmente? O instrumento em si não, tá? Porque o baixolão é uma enganação. É um baixo elétrico, né? Então, tipo assim... muda verdade, bem lembrado, bem lembrado. Muda o approach, né? O approach, assim, de até como você vai se portar em palco, né? Não adianta você tocar um acústico parecendo que está tocando AC/DC. Vai ficar até ridículo, né? Então, você tem que se reeducar, você tem que tocar mais calmo, né? Então, assim, o que mais mudou para mim foi essa percepção sensorial do arranjo, que eu tive que ter muita, que eu ouvia com calma, pesquisava e tal, e fui entrando dentro e deixando respeitar a proposta da parada, né? Apesar de ter que no show foi crescendo outra vez, né? Eu até voltei a usar o baixo elétrico no show, porque o baixolão, na verdade, muda muito pouco. Talvez mude visualmente falando, né? E eu não toco baixo acústico, eu tentei que aprender, tomar vergonha na cara e aprender. Mas... Você está falando baixo acústico, você está falando aquele pé de jazz grandão que parece um... isso aí. Sei. Aí esse é ruim para você? Não, eu nunca me dediquei. Eu acho que se eu me dedicar aí, eu consigo tocar. Eu acho que obviamente sim. Que não vou sair, não vou virar o Stanley Clarke do baixo acústico, né? Mas também acho que não vou passar perto, não. Mas nunca me dediquei porque eu sou um fã do baixo elétrico. Minha banda é uma banda elétrica, né? Uma banda, perfeito. Sabe? E como eu não sou um freelance, né? É o que eu falo, quando você é um freelance, você tem que saber de tudo. Eu sou um cara de banda, então tem que saber dar o melhor de mim para minha banda, né? Mas então foi isso, cara. Eu acho que essa percepção sensorial de arranjo, essa energia, né, do acústico... Você falou duas coisas aí que eu estou catando 2 pontos que você disse agora. Eu sou um cara de banda,
E no começo da nossa conversa, você disse que o sucesso está na determinação dos 5 e trabalhar muito. É verdade. Então, juntando esses 2 pontos, eu sou um cara de banda e o sucesso do Jota está na determinação de trabalhar junto e muito, me chega à conclusão de que você é um cara que gosta desses caras, dos outros 4. Esse é o primeiro ponto. Né? E segundo, que tem esse espírito de trabalhar no coletivo, porque esse é o segredo de um cara de banda. Você falou tudo, tá? Eu acho que uma banda, quando você começa uma banda, a gente começou muito novo. Então, tipo assim, muito cheio de gás, muito cheio de adrenalina, muito cheio de testosterona, todo mundo cheio de testosterona. E eu acho que o Jota Quest ele já começou bem, assim. O primeiro disco não foi um sucesso genial, mas foi um disco que nos apresentou muito bem, foi bem aceito, tocou muito na rádio. Depois veio o Fácil, De Volta ao Planeta, que quase vendeu 1 milhão de cópias, né? Então, naquela época, obviamente que o ego, né? Eu sou um cara para assumir que o ego às vezes aparece, você tem que contê-lo. De você achar, ou bater, achar que fez sucesso porque minha bateria é foda, o baixista não fez sucesso porque o baixo não é foda, o guitarrista fez sucesso porque eu sou foda. Isso rola, cara, é normal do ser humano, né? Aí, com o tempo, você vai amadurecendo e você vê que não existe jeito de você fazer sucesso sozinho. Eu não seria baixista bom ou ruim, ou seja, whatever, se não fosse a minha banda, se não fossem meus bandmates, se eu não soubesse respeitar e admirá-los, e delegá-los, né? E deixá-los fazer o que eles são melhor do que eu, né? Porque às vezes você começa com uma banda, o cara faz uma letra, como é? Ele fez uma letra, ele é um vocalista, eu também vou fazer, a minha é tão boa quanto. Aí você fala assim, bicho, minha letra não é legal, a dele é legal, sabe? Então, assim, pô, o cara mixou a música, pô, que merda, hein? Eu também quero mixar um. Aí você faz, a dele é melhor, né? Deixa ele mixar então, sabe? Quando você começa, ou então ao contrário, o cara é bom de finanças. Não, mas ele está mexendo com dinheiro, mas ele é melhor que você, sabe? Então, a partir do momento que você começa a aceitar isso, as coisas começam a se encaixar, né? E isso não só numa banda, mas como na vida, né? Então, concordo com você. Tem que respeitar os membros, né? E também agradecer ter um vocalista generoso, um vocalista solidário e um vocalista que gosta de compartilhar, que é o caso do Rogério. Porque realmente a banda está na mão do vocalista. Não adianta você falar que não está, sabe? Ai, porque pode sair que vai entrar outro. Pô, qual banda que deu certo assim, que saiu vocalista? Tá, algumas deram, mas a primeira forma para uma banda acabar é o vocalista sair. O Rogério é um cara muito generoso, um cara muito... Ele gosta da gente também, e isso também influi. Você está falando aqui, eu só pensei uma banda brasileira que o vocalista saiu e que o outro segurou a peteca, foi Frejá com a saída do Cazuza. Acho que Frejá foi um cara, acho que é um momento raro da história do pop rock brasileiro, não foi o Frejá de segurar a peteca do Barão. O resto é difícil, você está certo. Fora, qual que foi? Você também conta nos dedos. Não, o Inepsis, quando o Michael Hutchins morreu, acabou. Né? O Iron Maiden, quando o Bruce Dickinson saiu, entrou aquele cara, foi um fracasso. O Motley Crue, quando como é que ele chama? O Vince Neil saiu, também foi uma loucura, quase que acaba. Né? Então, eu acho difícil, cara. Uma banda, quando a banda tem tanta identidade, cada membro tem uma identidade, isso é muito difícil, né? Tem banda que, se até ser o baixista, acaba, né? O Red Hot acaba ser o baixista, né? Outras acabam. O Guns N' Roses sem o Slash acaba também. PJ, nosso tempo está no suspiro final. Eu quero te agradecer muito por você ter emprestado um tempo para a gente e a gente poder conhecer um pouquinho do Paulo Roberto Júnior. Obrigado. Conhecer um pouquinho de você e da sua história, da forma que você encara a música, da forma que você encara um grupo, demonstrando claramente que é extremamente preocupado com profissionalismo, com qualidade, com resultado, com comprometimento. Isso é uma diferença. Isso dá para um profissional uma diferença. É o que você disse. Fator sorte precisa, o dedo de Deus precisa, de um bom produtor precisa, mas precisa suar muito, cara. E se manter no topo durante esse tempo que vocês estão se mantendo é com muito trampo e muito suor, cara. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, cara, porque o rock não é o estilo do Brasil, né?
Mas Jota Quest é pop. Cara, o Jota Quest é pop, mas é uma vertente do rock. A raiz é um rock. Ah, mas é soul. Não, é rock, né? É uma moda de rock que tem essa influência de soul, de balada. Mas assim, ninguém começou a tocar porque estava ouvindo Marvin Gaye. Então começou a ouvir rock, estava ouvindo Beatles, estava ouvindo AC/DC, estava ouvindo Barão, estava ouvindo... Né? Então a gente abriu o leque. Mas todos os estilos que vieram no Brasil, né? Às vezes eu pensava assim, nossa, será que a gente vai sobreviver a essa onda? Né? Teve a onda de vários estilos musicais genuinamente brasileiros, né, que entraram com tudo, e a gente está sempre aí. Então, hoje, cara, o que eu posso fazer, né, sem falsa modéstia, é me orgulhar muito do que eu fiz com a minha banda, sabe? Eu falei, com certeza. Nossa, aí tem 25 anos. Não, e além disso que você legal. falou que... Não, a banda, além disso que você falou que o mercado apresentou vários estilos durante esses últimos anos, mudou também a forma de se comunicar, de vender, de se ouvir. O mercado teve uma mudança mundial e no Brasil uma mudança musical muito radical nos últimos anos. Então vocês estão de parabéns porque vocês sobrevivem os bons. É igual um duelo de titãs, aqueles filmes de faroeste que passa aquele... Ganha quer tirar primeiro, meu amigo. Outra coisa, para a gente finalizar aqui, já que você é um bitomaníaco, eu sou fã do Wings. Acho que a carreira do Paul McCartney pós-Beatles genial, sabe? Acho que na época do Wings ali, é uma das coisas que eu fico vendo, ouço e falo, putz, eu queria estar vivo para ver um show desses caras, devia ser muito legal. Muito legal. Era fã do John também, do John Lennon. Eu lembro o dia que ele morreu, né? Eu acho que ele tinha esse outro lado mais ativo politicamente, né? Mas talvez até mais alternativo que o Paul. Mas com certeza o John tinha muita coisa para ser feita, né, velho? É uma pena, né, bicho? É uma loucura aquilo. A história é muito maluca. Alguém ser assassinado com um tiro pelas costas por uma pessoa que o admira, isso é coisa sem pé, sem cabeça. E o George também, né, cara? O George também com aquela comendo pelas beiradas ali também era genial, né? Era surreal, né? A guitarra do George Harrison, as composições do Harrison, a forma dele cantar E o mais louco que nenhum dos... Quando acaba os Beatles, você sabe disso. Nem o John, nem o Paul teve o primeiro lugar. Quem teve o primeiro lugar nas paradas foi o George Harrison com My Sweet Lord, né? É incrível. Um dos 3 acordes que não muda, né? Ótimo, bem lembrado, muito bem lembrado. Meu amigo, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Um abraço para a família, se cuida e a gente vai se falando. Depois me manda o link do seu garoto para eu poder ouvir, curtir um pouquinho. Vou mandar agora. Muito sucesso para você, obrigado pelo carinho, um abraço.